Então, aqui no versículo 6 vai dizer assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E no versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertar do sono. Ali para muitos, Lázaro já estava morto, mas para o Senhor Jesus ele apenas dormia. Né? E aqui versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E aqui no versículo 17 vai dizer assim: chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, porém Maria ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu fará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E nesse momento aqui, Marta começa a falar, né, para o Senhor: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Para ela ali, irmãos, ela achava que Lázaro só poderia ressuscitar naquele último dia, quando Jesus viesse, né, voltar para buscar a sua igreja e ressuscitar aqueles que estavam mortos. Mas aqui, irmãos, não sabia ela que estava falando com o dono da ressurreição. Mal sabia ela o que poderia acontecer ali naquele momento, né? Quando ela começa a falar, né? Eu sei que ele há de ressuscitar. Porque, irmão, se for olhar para os nossos dias de hoje, é muito difícil a gente crer que alguém pode ressuscitar, não é verdade? É difícil. Se você chegar à beira de um caixão de Jesus e falar assim: ora para ele que eu vou ressuscitar, será que nós teríamos essa fé que aquele morto poderia ressuscitar? Né? E aqui, versículo 25 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Jesus te faz essa pergunta hoje. Aqueles teus sonhos que estão enterrados, que foram ressuscitados, que foram mortos, você crê que ainda que eles estejam mortos, Jesus pode estar ressuscitando nessa tarde? Aqueles teus sonhos, aqueles teus projetos,
Se você crê em Jesus, irmãos, então os teus sonhos ele pode sim ser ressuscitado. Os teus projetos